3 dicas do cristianismo para 2019. Nós estamos aqui juntos, eu e você, para que a gente tenha um grande ano. Eu sempre acredito, e acho que você que está aí que me segue também acredita, que a gente constrói o nosso destino dia a dia, que a gente sempre tem a chance de fazer melhor, de fazer transformações, de fazer mudança, porque a bola está no nosso time, né? A gente está aí todos os dias com uma página em branco para escrever, com atitudes novas para poder tomar, e o ano só vai ser um bom ano se você também fizer uso de você mesmo, se você fizer uso das ferramentas que você tem, e ferramentas simples como o seu olhar, o seu trabalho interior gerando paciência, motivação, luz, a tua espiritualidade, as suas escolhas, por que não? Escolhas é uma coisa que reverbera no momento em que você escolhe e vai continuar reverberando na tua vida por muito tempo. Dependendo das escolhas, as coisas ficam muito sérias, às vezes boas e às vezes bem difíceis para nós. Então, amigo, é o momento da gente se unir, né? Se unir com o nosso Cristo interior, a gente buscar essa conexão divina, sagrada dentro de nós, porque essa é a única receita para a gente ter um bom ano, uma boa vida. E eu vou falar hoje sobre 3 dicas do cristianismo, que é uma religião que a maioria de nós se considera cristão. Eu não sei dizer se você que me segue é um bom cristão, se é um cristão que pratica os ensinamentos do Cristo, ou se você é uma pessoa que fica nas palavras, mas não coloca o Cristo em ação, né? Porque existe muita diferença em você falar alguma coisa, você se colocar como pertencendo a uma ou outra religião e não fazer nada, né? A gente pode fazer isso, a gente pode dizer que a gente é disso ou daquilo e não ser nada, porque o que importa realmente não são as palavras, são as atitudes que estão atrás das palavras, são os sentimentos que estão atrás das atitudes, é uma coisa de conexão da alma. Quando a alma se conecta, quando a alma está presente realmente na parte espiritual, no conceito dela mesma, aí a pessoa vai ser alguém na vida. Enquanto isso, ela pode estar na superfície, né? E é muito comum as pessoas estarem na superfície. Se você está querendo falar aqui comigo, se você está querendo a profundidade desse live, vai depender de mim, que vou falar as coisas que eu tenho que falar, e de você que está me assistindo, que você também pode colocar as suas perguntas, pode colocar as suas ponderações. Hoje vai ser um dia que eu vou ler bastante a timeline, então você que me segue, que quer fazer alguma pergunta correlacionada com o tema, ou da forma que o tema fosse colocando, eu queria que você também tomasse essa liberdade. Se você está no canal do YouTube, assine o canal, me prestigie assinando o canal e compartilhem o live. E isso é muito importante para mim, gente, porque, como eu já expliquei para vocês, Facebook, YouTube, Instagram, é muito importante você curtir a página, você assinar, você seguir, e é muito importante você compartilhar o live, porque você tem seus amigos que estão na mesma vibração, né? E aí a gente acaba atraindo pessoas que têm sintonia. Sintonia é fundamental na vida, né? Então o que a gente tem que buscar dentro de nós, ou dentro da nossa caminhada, é a sintonia. E aí, vai para você, já que a gente vai refletir junto sobre o tema, a minha pergunta básica, que você não precisa exatamente me responder. Eu quero que essa pergunta toque o seu coração. Você é um bom cristão? Você se considera um cristão praticante? Não estou dizendo que você vai na missa domingo, porque isso é ser um católico, tá? Cristão é aquele que segue os ensinamentos do Cristo. E isso você pode ser um cara, sei lá,
que segue o espiritismo, você pode ser uma pessoa que segue a Umbanda, você pode ser alguém que segue o catolicismo, o cristianismo ortodoxo, né? Você pode ser alguém que não segue nenhuma religião, mas se considera um cristão, porque tem uma conexão com Cristo. E aí vai essa minha pergunta para você. Você se considera um bom cristão? Né? Alguém que realmente tem a conexão com Jesus, o que Jesus ensinou, o que Jesus falou, aquilo que chegou até nós, né? Porque a Bíblia passou por muitas traduções, muitas, entre aspas, interpretações, né? Muitas coisas ali foram colocadas depois e a gente sabe disso. Cada apóstolo que fez a sua narrativa sobre Cristo trouxe pensamentos, talvez um viés do jeito que aquela pessoa vivia. Porque é assim, né? Eu vou falar de um tema, eu vou trazer o meu jeito de falar desse tema. Mas Cristo está além dos temas. Ele é uma personalidade. Para nós, na Fraternidade Branca, o Cristo, além de ser Jesus, além de receber um nome também de Sananda, que é muito conhecido como Sananda, ele é o nosso Cristo interior. Fala-se de Cristo como o Logos planetário, quer dizer, o Espírito Crístico. Então, além até de Jesus, é o Espírito Crístico que nesse momento se mistura um pouco com a ideia do Espírito Santo, a energia divina que cuida de nós, a centelha divina em cada um de nós. E aí, continua valendo minha pergunta, você é um bom cristão? O pessoal está me respondendo, né? Ó, a Luciene Domingos Alves me diz assim: tenho perseguido esse objetivo, ser uma boa cristã. Jesus é meu guia, converso com ele o tempo todo. Para mim, ele não é distante, ele é real. Ótimo, que lindo, né? Fico feliz. A Estela Santos: creio que seguimos um bom caminho quando cada vez mais anulamos o ego e deixamos o eu sou agir em nós. Amem o semelhante como a si mesmo. Lien Steinberg diz assim: eu sou judia e sou uma pessoa do bem e da luz. Cristo era judeu. Pois é, eu acho que isso que você está falando, Lia, é exatamente o foco que eu estou colocando aqui na questão. Que nós estamos falando do Cristo, da função do eu crístico. E estamos nos referindo a Jesus. E realmente Jesus era judeu. Está tudo certo, né? A gente não está fazendo uma colocação religiosa, nós estamos fazendo uma colocação espiritual. Que eu acho que o espírito é o que define as coisas, né? A religião que você nasceu e que por tradição a sua família abraça, está tudo certo. É aí onde você deve estar. Agora o teu coração se expandir, ver outras coisas, isso ajuda, né? Fábio está olhando bem sério a timeline lá. Né, Fábio? Eu acho que está muito profundo o que eles estão colocando. Ai, que bom, né? O Fábio está dizendo que está muito profundo o que as pessoas estão colocando. MS, eu não frequento igreja, templo ou casas, mas procuro ser caridosa, adoro compartilhar, não tenho rancor, nem guardo mágoas. Mesmo assim, eu acho que eu não sou. Estou dizendo assim, eu acho que ela não é suficientemente boa cristã. Pois é, né? Não se sente. Não sou eu ninguém para te julgar. Aí é uma coisa que a gente tem que vir de dentro de nós. A Luciene agradece por eu ter lido ela. Marlene Abreu, estou lendo o YouTube, tá? Não sei como é que está o pessoal no Facebook. Marlene diz assim: eu procuro estar no caminho do amado Mestre Jesus, vigiando os meus pensamentos, ato e olhando com amor o meu próximo. A Bela Encanta diz boa noite. Cecília Araújo: seguir Jesus Cristo para mim é o amor ao próximo. Eu tenho que me esforçar mais. Verdade, né?
Jesus é o mestre do sexto raio da fraternidade branca, amor incondicional. Me lembra aqui a Estela Santos. Ana Lúcia Monteiro, não sei se sou boa cristã, estou na construção. Creio que no Cristo como meu mestre, meu amigo, companheiro de todas as horas. Carmen Maciel, boa noite, gratidão MS. Eu acredito em uma força maior, em uma energia de luz. Religião foi o homem que criou. Somos todos um e Deus não tem religião. Vamos na luz. Maria Emília Ceruti Dalpiva. Sananda fala diretamente ao meu coração, contudo percebo que perdoo com muita facilidade e por vezes tem gente que se aproveita disso. Como estabelecer limites saudáveis? Um beijo, te amo. Então, Maria Emília, eu acho que esses limites saudáveis, eles vêm com o nosso crescimento espiritual. Eu acredito na bondade e eu acho que a gente deve todos os dias fazer, né? Que foi a grande história desse meu ano, desse meu começo de ano, lá em Monte Shasta, quando eu estive na montanha e toda aquela experiência que eu já contei para vocês. E aí me veio aquela frase: Senhor, como eu posso te servir melhor? E eu acho que servir melhor a Deus, ao Cristo, ao Espírito Crístico, ao amor do sexto raio da fraternidade branca, servir à evolução espiritual é algo que realmente a gente tem que se dispor. Existe uma quebra de ego, existe a necessidade de uma quebra de vaidades em nós, né? Porque a gente fica pensando, vaidade é aquela pessoa que põe um brinco, põe um colar de ouro, sai com uma roupa chique. Essa é uma vaidade do corpo físico, né? É uma vaidade pequena, porque está ligada às coisas bem pequenas. Agora, a vaidade mesmo, às vezes ela está ligada numa pessoa que, por exemplo, não sabe pedir perdão. Uma pessoa, um marido, uma mulher, um filho, um irmão, que faz uma coisa errada, que maltrata o outro e não tem coragem de falar, putz, pisei na bola, olha, puxa, fulana, olha, me perdoa, sinto muito, não quis te ofender, desculpa. Ou aquela pessoa que faz uma coisa errada e não assume, né? Não, eu não vou falar que eu errei, não vou falar que eu menti, porque como é que vai ficar isso, né? Então, essas ações, elas nos afastam muito da conexão com a divindade. Elas nos afastam muito de uma energia de proteção, de cura, de harmonia que a gente tem que criar dentro de nós para vencer os nossos desafios de todo dia. Tudo bem aí, Fábio? Tudo. Posso fazer um comentário paralelo? Pode. O Facebook recentemente começou a mostrar aquele embleminha de super fã. O Facebook começou a mostrar um emblema, eu percebi, um emblema que escreve lá no Facebook, super fã. O que é isso, Fábio, super fã? Também eu ia te perguntar, esqueci. Porque tem algumas pessoas perguntando assim, por que eu não sou um super fã, como é que eu me torno? Tem pessoas querendo ser super fã e não sabe ser super fã. Eu também não sei, gente. Vamos ver? Na verdade é o seguinte, quando uma pessoa ela interage muito na página, dá like, comenta, é etc., assim. ela vira super fã. Então, para você ser super fã, você tem que interagir mais na minha página. Então, vamos dizer, você coloca lá like, você coloca, ai, que bom, parabéns, bom dia. Se eu puser um post, você vê, gostou do post, você tem que comentar. Compartilha, né? Quando você comenta, quando você compartilha, o Facebook acaba colocando você como super fã, isso que significa que você está sempre aí comigo. Eu achei legal esse negócio de super fã. Bonitinho, né? Eu acho interessante, mostra quem está mais engajado. Mostra o engajamento, mostra a conexão, né? Porque Facebook também, né, gente? Facebook é Facebook. Andaluz diz, boa noite de Portugal. Amélia Brilhante está por aqui. Meu Senhor, meu Deus. Isabel Cristina Sabione Barreto. Vocês sabem que eu gosto de cantar, né? E aí eu lembrei daquela música que fala assim,
O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E essa música diz muito para mim do sentimento da conexão, que quando a gente está com Deus no coração, que a gente está conectado ao Espírito da luz, nada vai te faltar, né? As coisas vêm para você, as oportunidades vêm. E aí a gente tem que seguir as oportunidades, né? As oportunidades elas podem vir, mas depende de nós a atitude, o compromisso de seguir essas oportunidades. Mas aí eu vou entrar nas dicas. Para falar uma coisa sobre 3 dicas do cristianismo, e eu busquei uma coisa assim que eu tivesse atualizada com a referência do cristianismo, que é o Papa Francisco. Eu não vou entrar aqui em nenhum tipo de controvérsia, porque eu não sou nem contra nem a favor do Papa. Eu acho ele, até onde eu conheço, que é pouco. Ele me passa um sentimento de que é uma figura boa, de que é uma figura amorosa, que tem um trabalho social legal, diferente do Papa antigo, né? Que não me passava nada disso. Mas eu não conheço, não sei das obras dele, eu não sou católica, então eu não sou uma pessoa que vou ficar dando opinião sobre o Papa, dizendo que ele é bom, que ele é mau. Aliás, eu não vou levar o live para esse lado, tá, gente? Porque esse tipo de coisa eu não sei dizer, então não adianta eu falar de uma coisa que eu não sei dizer. E não é o nosso tema. Eu estou falando aqui de um cristianismo no sentido do amor crístico, da elevação da energia, da consciência espiritual, que é algo fora das religiões. Mas para que eu tivesse alinhada com 2019, com a expectativa do mundo cristão, eu procurei, assim, quais seriam as diretrizes do Papa para esse ano, pontos importantes do discurso dele. E aí eu peguei uma coisa bem simples, porque foi aquilo que me tocou em toda a minha pesquisa, em toda a minha mensagem. E eu queria dizer para vocês que eu acho que sempre é uma questão da gente abrir o nosso coração para a conexão. E aí o que vem para mim aqui é o primeiro tema que eu vou compartilhar com vocês. Você está me mandando mensagem aqui, Fábio? Eu mandei uma dúvida que eu achei pertinente. É da Solange Goulart, né? Isso. Solange Goulart de Carvalho, ela diz assim: gostaria que explicasse bem direitinho, MS, sobre a diferença entre espiritualidade e religiosidade. Me considero alguém que trabalha a espiritualidade, mas quando criança fui muito atuante na igreja católica, cantava no coral e participava da liturgia. Foi bom, porque eu adquiri vários valores morais que me auxiliam até hoje. Eu sou muito grata. Beijos. Então, Solange, eu não sou nada contra a religião. Eu acho que a religiosidade, que conhecer as religiões é fundamental. Aliás, eu acho muito esquisito as pessoas que criticam uma religião ou outra religião sem conhecer os fundamentos. É a mesma coisa da gente dizer que é um baita de um preconceito que todos os árabes são do mal. Porque a gente vê os filmes de terrorismo, porque a gente sabe que as Torres Gêmeas foi uma facção árabe que destruiu, porque tem uma super segurança nos aeroportos do mundo desde o 11 de setembro, que é uma coisa difícil, que a gente vê em lugares acontecendo coisas tão sérias, e aí a gente jogar todo mundo árabe nessa panelona aí. Não vai funcionar. É claro que existem em todas as religiões gente maravilhosa, com trabalho assistencial incrível, com amor no coração, com devoção, com compromisso espiritual, com a busca séria de elevação da consciência, assim como a gente vai encontrar pessoas que estão escondidas, né, ou se colocando como religiosas, mas na verdade elas não são. Porque religião o termo religião, ele vem de religar, ligar você novamente ao seu eu crístico, a sua base, a sua raiz espiritual.
Então, o objetivo de toda e qualquer religião deveria ser esse, né? Você descobrir a tua luz, você se ligar a Deus, aquele Deus que toca o seu coração. Infelizmente, ao longo do caminho da vida, as religiões foram se distorcendo e muitas foram para caminhos bem complicados, inclusive o cristianismo com a Inquisição, né? Se a gente olhar historicamente, a Igreja Católica agora, né? Então a gente vai falar da Igreja Católica. A gente vai lembrar que Cristo não criou uma religião, ele encarnou, né, como um grande Messias, ele era esperado por um povo e quando aconteceu o surgimento dele, depois a morte, depois a ressurreição e todo o processo, foi Pedro que criou a igreja, né? Nosso amado São Pedro. E quando ele cria a igreja, e durante muitos anos a igreja era um lugar onde as pessoas, pelo menos é a história que chega até nós, onde as pessoas de menores condições, pessoas doentes, eram acolhidas. Então havia junto com a mensagem de Cristo o sentimento do acolhimento, de ajudar, de fazer o bem, de cuidar, né? E anos depois é que a igreja ou o movimento cristão, como ele tinha crescido como cresceu, ele foi associado pelo Papa ao movimento, ao poder de Roma. Então aí houve uma fusão de, vamos dizer, todo um povo que estava começando o culto a um Deus único, que tudo aconteceu ali naquela região, né? Ser associado aos romanos. E aí a igreja virou Igreja Católica, Igreja Romana, né? Que antes disso não era assim. Foi o Papa Constantino, né, que fez isso. Na reforma do século V. Fábio me ajudando com a referência do século V. E aí veio a igreja como a gente conhece, ou até hoje a figura do Papa ainda é essa referência. Mas o cristão, a energia do Cristo é, acima de tudo, que é a energia de várias religiões, é o sentimento do amor. Um pouco diferente do Buda, né? Que vocês lembram que eu falei na terça-feira passada eu falei do budismo. O budismo tem, se a gente olhar as duas religiões, o budismo tem uma coisa mais racional, né? A vida tem sofrimento, a gente tem que superar o sofrimento, a vida tem os desafios, nós temos que olhar para os nossos desafios. O cristão é mais uma coisa assim, amor, doação, ame ao próximo como a ti mesmo, que é muito uma energia para a fraternidade branca de sexto raio, de amor, de se doar, de ouvir, de querer bem o outro, de acolher o outro. Veja que no meu sentimento não existe, então o cristianismo é melhor do que o budismo. Não sei, eu acho que para pessoas que foram criadas dentro daquela energia do budismo, aquilo é perfeito para elas. E pessoas que foram criadas dentro da energia do cristianismo, o cristianismo é perfeito. Para pessoas que foram criadas no Islã, o jeito que eles rezam no Islã, tá tudo certo para elas. Que, aliás, né, a gente aqui do Brasil não tem a menor noção disso. Mas quando a gente viaja para o Oriente, a gente descobre que existe muita gente diferente de nós, que pensa diferente de nós, não é fisicamente diferente, fisicamente normal, né? O cara é negro, o outro é branco, um é loiro, o outro... Isso não é o que faz a diferença. A diferença é da vibração, do pensamento, da forma que as pessoas são criadas, da forma que elas comem, da forma que elas agem, o jeito que elas pensam. Então, eu acho que cada religião existe para suprir a necessidade de um povo. Ela é meio que criada pelo próprio povo, né? Há uma sinergia entre as pessoas. Então, essa ideia, né, Solange, né, o nome dela? Solange Goulart.
essa questão da criação, eu acho que é muito importante, eu acho legal ter uma religião. Eu, por exemplo, fui privada de ser cristã da Igreja Católica porque minha avó não gostava, né? Fui muito criada pela minha avó era espírita e ela achava que não tinha nada a ver, né? Ir na igreja, ela achava que não tinha nada a ver fazer primeira comunhão. Eu achava que era bonito, porque eu via as pessoas se arrumarem para ir na igreja. Eu morava no interior e eu morava na esquina da igreja. Então tinha uma praça, que era a praça principal da cidade, e a minha casa era atrás da igreja, assim, um quarteirão atrás. Então eu via aquele movimento, sábado à tarde, domingo de manhã, tal, aquelas coisas, e o pessoal ia para a igreja. E eu ficava inconformada, porque que eu não podia ir para a igreja? Todo mundo estava indo para a igreja. Todo mundo bonito, roupa passada, perfumada, aquela coisa, né, de cidade do interior na década de 60, porque eu era pequenininha. E eu olhava aquilo e falava, não entendo, por que eu não posso ir na igreja? Por que eu não posso ir na missa? Por que eu não faço parte dessa festa? E levou tempo para eu entender. Eu não entendia mesmo. Eu falava, nossa, por que todo mundo vai na festa e eu não vou? Porque ir na igreja era uma festa, né? E aí a minha avó, com essa crença dela, meu pai era meio que indiferente, porque ele não era uma pessoa assim, ele era altamente espiritualizado, uma pessoa que gostava muito do espiritual, lia muito, estudava muito, era uma pessoa diferente daquele tempo, né? Porque ele estudava yoga, meditação, uma coisa da natureza dele. E era uma pessoa muito caridosa, de se doar, de cuidar das pessoas, de ajudar os pobres, fazia tudo isso. E a minha avó também, né? Só que de um outro jeito. Então, o acerto na minha casa estava assim. Meu pai era assim, minha mãe ele morava com a família da minha mãe, né? Minha mãe era filha dessa minha avó materna. E eles equacionaram daquele jeito, sobrei eu lá, sem direito a ir à igreja. E aí, de vez em quando, a minha avó passava assim na frente da igreja, eu morria de curiosidade. O que estava acontecendo ali que eu não estava participando, né? Então, a minha vida foi assim. Mas ok, né? Porque era o meu karma, era... O que você disse, Fábio? Você sempre foi chegada num rito, né? Ele está dizendo que eu sempre fui chegada num ritual. Verdade, né? Eu sempre gostei de rezar. Desde criança, rezar sempre foi uma coisa que eu fazia com gosto. E depois passaram-se anos, né? E eu fui descobrir, assim, daí eu me distanciei da Igreja Católica. Claro, eu não fiz parte daquilo, aquilo não fez parte de mim. E anos depois, eu não sei, acho que quando eu estudei sobre a Idade Média e a perseguição das bruxas, aquela coisa assim da Inquisição, né, que é muito pesado, e toda a Idade Média, o percurso da Idade Média é muito triste, né? A profanação de todas as coisas, a queima de livros. Eu fiquei muito impressionada com essas coisas quando eu estudei sobre a Idade Média. E aí, de novo, eu me afastei de qualquer coisa cristã. E eu detestava, como detesto até hoje, um Cristo na cruz. Isso para mim não dá certo. Não gosto de pensar em Jesus crucificado. Não, isso é pessoal, tá? Não gosto de pensar que Jesus veio para salvar todos os nossos pecados. Não gosto de pensar nisso. Eu acho que a gente tem que ser responsável pelos nossos pecados. Sabe assim? De preferência não ter pecado. Acho que aí fica melhor, fica mais bonito. Então a religião é uma coisa criada pelos homens. Agora a espiritualidade é um exercício de poder que a gente faz todos os dias. É um exercício de mudar, de transformar a nossa vida que a gente faz todos os dias. E eu acho que eu não gostava de toda a história da Inquisição, e aí eu peguei birra da Igreja Católica e me afastei de qualquer entendimento que eu gostaria de ter com ela. Isso durou anos, porque eles perseguiram as mulheres que mexiam com o astral, né? Então, como eu sempre gostei muito de tarô e de adivinhação e de estudar essas coisas,
eu me senti muito confrontada por aquele movimento antigo, né? E eu, jovenzinha, adolescente, daí o negócio assim, eu não quero saber da igreja, eu não gosto, e aí aquilo foi ficando muito denso dentro de mim. Até que eu fui fazer a minha primeira vivência de vida passada, e que aí eu estava buscando realmente ajuda espiritual, e eu me vi sendo presa na Inquisição. E aí eu entendi muito desse meu desgosto com os padres, né? Porque eles estavam querendo me impedir de ser eu, dentro da minha concepção da época, né? E eu gostando tanto de tarô, de estudos espirituais, como é que eu ia gostar dos padres? Não dava, né? Porque era muita repressão, então aquela repressão não cabia na minha história. E aí eu mudei muito disso, né? Ao longo da minha vida mais madura no sentido espiritual, quando eu comecei a fazer as pazes com o meu próprio caminho, quando eu comecei a ter um entendimento de que tudo aquilo que eu tinha vivido ou que eu estava vivendo fazia parte do meu crescimento, fazia parte da minha roda da vida, fazia parte das coisas que tinham que acontecer comigo. Eram aprendizados que estavam ali no meu caminho e que eu tinha que ter. E eu acho que muitos de vocês devem ter passado por isso também. Vocês passaram por isso? Deixa eu ver mais um pouquinho a timeline, Fábio. Vamos ver o pessoal que está aqui. Ó, MS, eu sou católica, mas desliguei da Igreja Católica. Eu acredito em Deus, mas ao mesmo tempo eu procuro outras religiões. Às vezes me sinto meio perdida, afinal, porque eu acredito, rezo e faço Ho'oponopono. Então, Hélia, eu acho que é muito da tradição, né? Então, pessoas que nasceram em países onde o catolicismo é muito forte, Portugal é um lugar assim, é muito difícil você se desviar de uma religião, né? Você não fazer parte daquela religião. O Fábio tinha uma história que ele contava para mim que eu achava bem engraçado, que nós, quando a gente se conheceu, né, a gente começou a ir para a Índia. E aí todo ano a gente ia para a Índia, ia ver Sai Baba, ia para busca espiritual, ia fazer meditação, ia em retiro, ia não sei o quê. Então a gente ia sempre. E ele trabalhava no mundo executivo e tinha vários amigos de outras nacionalidades. Daí diz que tinha um italiano que um dia, conversando com ele, o Fábio não ia ficar se expondo no meio de trabalho dele, mas às vezes falava alguma coisa ou outra, né? Daí o cara perguntou assim, que ele estava indo para a Índia, ele falou, mas como? Você não é cristão? Mas não é cristão? Falou em italiano, mas não é cristão? Quer dizer, como que alguém não é cristão, né? Como que alguém vai para a Índia, criou-se um incômodo para ele, né? Era uma coisa incompreensível alguém não ser ocidental e não ser cristão. E aí o Fábio falou, como é que eu ia explicar para ele que eu ia ver Sai Baba, que eu ia para um estudo espiritual, que eu ia fazer prática de meditação? Não cabe. Na cabeça da pessoa aquilo não cabe. E é por isso, foi aí, nesse começo, que eu comecei a fazer o estudo das religiões, o estudo do tarô, o estudo do autoconhecimento, porque autoconhecimento é fundamental para a gente expandir a consciência, né? E é isso que eu vou fazer um pouco no sábado com vocês. Até teve uma menina, eu acho que foi alguém da minha equipe me mandou uma mensagem de alguém que não sabia entender como é que era o tarô, como é que agora lembrei, era a história de Ganesha. A pessoa não entendia como ter devoção por Ganesha, porque esse ritual de sábado agora é uma abertura de caminhos que a gente faz para Ganesha. E às vezes é meio estranho para as pessoas, né? Por que Ganesha? E aí tem toda a história da quebra do coco, que é um ritual forte que a gente faz. A gente faz as orações, os mantras em sânscrito e depois a gente faz o ritual de abertura de caminhos quebrando o coco para a divindade. Isso tudo, gente, é simbólico, é um símbolo
Ganesha, não houve uma encarnação de Ganesha. Então, às vezes, para quem não estuda ou não conhece as diferentes religiões, as pessoas ficam meio assim, nossa, mas é um ritual, então é uma macumba indiana, né? O que é isso? O que vocês vão fazer? Então, não é uma macumba indiana, tá? O ritual de aberturas de caminhos é uma, vamos dizer que é uma manipulação, no sentido positivo, da energia com a concordância de todos os presentes, porque quando existe uma feitiçaria, quando que rola uma feitiçaria? Quando a outra pessoa envolvida, a outra história, a outra parte envolvida, ela não está concordando, ela não sabe. Daí aquilo vira um feitiço do mal, né? Porque você está mexendo com uma energia sem a pessoa concordar. Daí é uma coisa que eu sou terminantemente contra. Eu não gosto de nenhuma manipulação, de nenhum tipo de magia negra, porque isso é magia negra, tá? Daí você fala, ah, mas eu não fiz nada, eu só acendi uma velinha para o anjo da guarda do fulano. Você pediu? Se você pediu e a pessoa está sabendo e você fez por amor e um está ajudando o outro, ok, daí é limpo, daí é bonito, daí é magia branca, daí é um ritual da luz. Se você não pediu, se você não tem autorização, se você está fazendo qualquer que seja o seu ato por finalidades egoísticas, você não está na luz crística, você está fazendo uma magia do mal, mesmo que seja uma coisa bem pequenininha. Tem que explicar, né, Fábio? Sim. Pode ser que tenha gente que não gostou, né, do que eu falei. Não sei, mas como foi a questão do Roda da Fortuna? Então a Roda da Fortuna, o Fábio está pedindo para eu continuar. A Roda da Fortuna é um ritual que eu faço sempre nessa época do ano, que é para ajudar as pessoas a se conscientizarem, a pensarem na vida do jeito certo, a fazer uma grande meditação, é um dia de uma grande meditação juntos, é de ter um grupo de pessoas que está ali naquele momento se ajudando, um desejando para o outro que o ano seja lindo, e aí a gente faz uma abertura do tarô para que abra os caminhos para todo mundo. É isso que vai acontecer. É nesse sábado agora. Ok, concluí, né, Fábio? Fala que tem um link para as pessoas clicarem para fazer a inscrição. Assim, a Lu está colocando aí, né, o link para as pessoas fazerem a inscrição online. Essa inscrição termina amanhã. E a Estela, que está aqui assistindo, ela me ofereceu para o grupo de sortear 3 japamalas. A Estela, o trabalho dela é do Japamalas com Amor, tá? Então, dessa vez não é a fulana de tal que vai sortear a japamala. Tem várias pessoas queridas que fazem japamala, né? E elas não brigam entre si. Isso eu acho 10, né? Tem japamala para todo mundo. Então, Japamala com Amor é da Estela Santos. Estela Santos está em Sorocaba e ela também faz entregas aí pelo Brasil. E a minha amiga Adriana Barreto, da fulana de tal, está lá em Curitiba e também entrega para todo o Brasil. Quer dizer, o japamala de uma e de outra é um pouco diferente, mas, gente, é tudo lindo e cada um vai sentir a sua conexão, né? Que é isso que a gente tem que buscar. Mas nesse workshop em especial, o presente vai ser da Estela Santos, com Japamala com Amor, e depois, numa próxima vez, eu vou marcar com vocês e eu vou oferecer um japamala de presente da fulana de tal, tá? Eu vou cumprir o prometido, mas não é agora ainda. Esperem um pouquinho, logo mais eu vou trazer a novidade. Fala, Fábio. Meu comentário no YouTube da Vanessa Polov. Vanessa Polov. Quando eu tinha 13 para 14 anos, eu amaldiçoei uma professora e funcionou. No entanto, nunca mais fiz tal coisa. Um amigo me alertou que o mal que fazemos sempre volta, me arrependo, mas aprendi que não devo fazer. Nossa, Vanessa, que séria a tua história, né, amiga? Que séria. Eu acho que as palavras têm poder, os sentimentos têm poder e tem algumas pessoas que, gostando ou não gostando da história, essas pessoas têm poder. Tem gente que não tem poder nenhum.
fala as coisas, não adianta nada, não concretiza. E tem outras pessoas que têm uma boca santa, sabe aquela coisa de falar e acontecer? Então tem realmente que tomar muito cuidado com as palavras, muito cuidado com os sentimentos. E eu diria para você que você devia limpar essa história em você, que se você sabe que você desejou mal a alguém e esse mal chegou, de alguma forma você ficou comprometida com isso, sabe? Isso é karma. A gente cria karma. Pelas nossas atitudes hoje, a gente cria karma. Eu, no seu lugar, para o seu bem, para a sua luz, para você mesma, eu pegaria meu japamala, meu rosário e eu faria um cordão de repetição do Ho'oponopono para limpar essa história, porque a gente não deve deixar a bola pingando, sabe? Se você tem uma relação complicada com alguém, Ho'oponopono, limpa a relação. Tem bastante gente assistindo, Fábio? Como é que estamos? Tá difícil de dizer porque o YouTube está com problema. Ah, o YouTube não está falando quantas pessoas estão no ar, não, né? Não, tá, mas está errado, com 3 pessoas. Seria legal começar com as dicas agora. Então agora eu vou trazer as dicas. Assim, são atitudes e sentimentos que eu considero muito importantes para vocês. A primeira dica, primeiro pensamento, ele diz respeito à paz. Então aí, Fábio, você começa a escrever que depois você vai ficar me perguntando, né? Funciona. Então, a primeira dica, vamos semear paz. Tá? Essa? Posso mandar? Pode. Essa dica veio de uma citação do Papa Francisco, quando ele diz assim: os jovens são o fermento da paz no mundo. E aí, eu como mãe de uma adolescente, como eu gosto de dizer para vocês, Paola é uma rebelde sem causa, minha filhinha querida, criada por mim e pelo meu marido, uma coisa fofa, né? Ela tem uma rebeldia, um pensamento que é dela. E eu como mãe, o Fábio como pai, o nosso desafio com ela sempre é falar a verdade, né? Educando a nossa filha, é tratar com amor, é respeitar a opinião dela, aquilo que ela tem para falar, mesmo que a gente não concorde. Então, a gente tem feito muito isso nos últimos anos. Hoje ela tem agora 17 anos. Mas desde os 13, né, Fábio? 12, 13 anos, ela começou aquela explosão de emoção dentro dela. E ela exigiu muito de nós, como pai, como mãe. Porque a gente sempre foi, assim, nós não somos pessoas, eu e ele, a gente não discute, a gente tem assim, uma harmonia nos pensamentos, né? Nas coisas que a gente quer, nas coisas que a gente deseja, naquilo que a gente trabalha. Então, existe uma harmonia. E aí, quando você tem um filho que está em desarmonia, como é que é isso? Como é que você lida com esse filho? E eu não tenho vergonha de dizer para vocês, e muitas vezes eu disse dessa dificuldade de lidar com a minha adolescente. Quantas vezes eu disse? Paola exigiu de mim, com essa adolescência dela, que eu descobrisse uma conexão muito profunda com o Ho'oponopono. Porque eu via as atitudes dela impensadas, sem base, né? Choros e lágrimas e gritaria, que eu falava, meu Deus, de onde vem isso? Por que essa pessoa está tão infeliz com tudo e tão brigando com tudo? E isso fazia com que eu voltasse para mim e reza, vamos lá, Ho'oponopono na cabeça da MS, né? Rezando para mim, porque eu não podia entrar no bate-boca, no confronto, na discussão. Como é que eu vou querer que a minha filha seja uma pessoa de paz se o tempo inteiro eu estou brigando com ela, não concordando, ofendendo, ou brigando, ou sendo ofendida, ficando magoada, triste, acabada, porque o rolo está acontecendo ali? Agora deu a louca nos cachorros aí fora, né? O pessoal tá ouvindo os cachorrinhos? Tô vendo aqui, acho que um pouquinho pega. Ai, gente, é engraçado, né? A gente pega um tema que é um tema difícil, começa a falar de paz. Quando você fala de paz, vem a guerra, né?
E aí a cachorrada começa a latir. Não é? Parece que a energia faz assim, né? Ela puxa. Daí vem, é isso que o Fábio falou. Na hora que a gente fala de uns assuntos mais profundos, vem o caminhão de lixo, vem o cachorro, vem gente latindo. Vem gente não, né? Cachorro latindo. Ave Maria, que o negócio é bravo, né? Mas foi isso que aconteceu. Como é que... E eu comecei a pensar muito em mim e na minha casa, pensar e agir, rezar e fazer tudo que eu pudesse para gerar um ambiente de paz. Para que a gente ajudasse a Paola a se expressar, não era guardar aquilo dentro dela. Era permitir que ela se expressasse num diálogo não violento. Porque para que a violência? E ela é doidinha para discutir uma política na hora do almoço, para dizer que o presidente isso, que o outro não sei o quê. E eu nem acompanho exatamente isso para ficar discutindo. Não quero discutir, porque uma mesa de almoço não é mesa de discussão, né? Fala, Fábio. No Facebook é a Marciele Nabic. Marciele Nabic no Facebook. Nabic. Ela disse que os cachorros ouviram e começaram a latir na casa dela. Os cachorros dela ouviram e começaram a responder os cachorros aqui. Olha isso. Fala sério essa cachorrada, né? Então, gente, é assim. Se eu quero, se aqui nessa mensagem, né, vamos semear a paz. E daí o Papa fala assim, os jovens são a ferramenta do mundo, ferramenta da paz no mundo. Ok. E aí como é que a gente faz os nossos jovens terem paz? Como é que a gente faz para a gente ter paz? E aí, como é que a gente faz para ter paz? A gente tem que praticar oração, a gente tem que praticar meditação, a gente tem que pôr a nossa centelha divina a serviço da paz. E aí a gente volta lá para o começo do ano, meu começo do ano, Senhor, como eu posso te servir melhor? Né? Acho que tudo vem de dentro para fora, da nossa prática para a vida. Pessoal, tá gostando? Vocês estão gostando, gente? Tá tão profundo, tá tão espiritual tudo que eu tô falando hoje. Se vocês estão gostando, escrevam aí, estou gostando, legal o tema, top. Eu andei pesquisando umas coisas, porque ao longo da minha caminhada, né, eu estudei algumas coisas da Cabala, por exemplo. Eu não sou cabalista e confesso para vocês que foi muito difícil a linguagem. Que como eu não falo a linguagem deles, por exemplo, eu estudar hinduísmo foi muito tranquilo, porque foram anos da minha vida olhando para o hinduísmo, estudando a mitologia. Aquilo foi vindo aos poucos para mim, né? E naturalmente. Budismo. O budismo veio depois, quando eu já estava mais madura. Mas também, como eu estudava hinduísmo, o budismo foi entrando, era mais fácil. O taoísmo, como é que eu estudei taoísmo? Também, porque uma linguagem chamava outra, uma situação chamava outra, eu fui praticando meditação, fui pesquisando, e a coisa ao longo da vida, aquilo vem vindo para você. Agora a Cabala não, eu nunca tive uma afinidade com a linguagem da Cabala, mas aí eu comecei a estudar porque eu queria saber, falei, bom, eu não posso ser uma analfabeta disso, né? Então eu resolvi fazer essa série de vídeos falando sobre religião, mas eu queria saber se você está gostando, se você gosta de ouvir sobre isso, né? Então, se você gosta, marca aí que você está curtindo, que você gosta, pode falar, né? Vamos lá. Olha aqui a Vivian Veloso. Olá, Maria Silvia e equipe. Eu não sabia que não pode. Hoje acendi uma vela para mim e uma para meu ex-namorado, para nosso anjo da guarda. Orei a Ave Maria e o Pai Nosso. Não sabia que não pode sem falar com a outra pessoa. Pois é, querida. É difícil dizer isso para você, mas eu não acho que seja bom. Eu acho que você pode rezar para você. Eu acho que você pode rezar para a situação, você pode pedir para Deus e para os anjos intercederem pelo bem, para a luz e colocar muita luz nessa situação que envolve você e o seu namorado. Eu acredito totalmente na sua boa intenção, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque é uma pequena magia,
mas a gente não pode forçar a natureza. Eu acho que tem que ter muita luz nisso, sabe? Esse negócio de que eu vejo na rua, né? Amarração, trago ele de qualquer jeito. Você já imaginou você fazer uma macumba, fazer uma magia para você ter uma pessoa do teu lado que está ali por conta de um artifício? Pelo amor de Deus, muito sofrimento. Porque uma coisa que vem de qualquer jeito, alguém que vem por conta de uma magia, por conta de uma amarração, não ama você. E aí, se a pessoa não ama você, o que você está fazendo com aquele ser? Pesado, né? Bem pesado. Não gosto disso. Ó, segunda dica. Para rezar e ter suas preces atendidas, é preciso ter um coração de criança. Então, a dica é: limpe seu coração. Então, este será um ano, sim, de você limpar o seu coração, da sua oração, da sua conexão com Deus, ser uma conexão pura. Né? A gente tem que estar com o coração leve. Quando a gente faz uma oração com o coração pesado, querendo forçar as coisas, pedindo demais, brigando demais, aquela oração, ela não é uma oração. Ela é um grito de desespero. Então a gente tem que transformar o nosso diálogo com Deus num diálogo afetivo, amoroso. E aí eu queria sugerir para vocês que a gente tem os grupos de WhatsApp. E ontem, que foi um dia de chuva aqui em São Paulo, né? Choveu muito e tinha pouca gente no meu grupo de canalização, até por conta da chuva mesmo, né? E a gente teve uma canalização muito linda. Se você quiser receber as nossas mensagens por WhatsApp, é um trabalho gratuito. É legal você mandar, fazer parte da lista de distribuição. A gente tem em São Paulo a Patrícia Lima, que distribui. Então, se você é de São Paulo, você manda uma mensagem por WhatsApp para a Patrícia Lima. Se você é do Rio de Janeiro, é para Raquel Carreiras. Se você é do Rio Grande do Sul, é para Celestina. Se você é de Florianópolis, é para Bárbara. Se você é da Bahia, é para Diana Costa ou para Marília Baraúna. E se você é do interior de Minas Gerais, é para Emanuele. E se você é de Belo Horizonte, é para Cláudia. Se você é de Curitiba, é para Ive. E se você é de Portugal, é para Helena Matos. Estados Unidos é a Carla Lisboa. E assim, gente, esse ano, meus alunos, meus queridos de Portugal, eu vou para Portugal no segundo semestre, ainda não tenho exatamente a data, mas provavelmente é no final de setembro, mas ainda não tenho a data. Quando eu definir essa data, eu vou contar para todos vocês, mas segundo semestre eu vou para Portugal. E aí, meus alunos de Portugal, vou ter o gosto de abraçar os portugueses. Mais uma dica, a terceira. E isso eu achei muito lindo, porque entra muito em conexão com o momento atual. E diz assim: a oração sempre transforma a realidade. Então, se comprometa com a oração. A oração sempre transforma a realidade, esteja comprometido com a oração. Exatamente. A oração sempre transforma a realidade. Às vezes a gente não vê as coisas, às vezes a gente não entende exatamente o que está acontecendo com a gente, mas a oração é transformadora. Então, todas as vezes que você tiver em algum tipo de sofrimento, caia na oração, mergulhe na oração, acredite na oração. E eu gosto de fazer oração, eu gosto do mantra. Eu acho que todas as vezes que a gente entra na energia, na vibração do mantra, aquilo traz muita cura para a gente.
eu me identifiquei demais com o Ho'oponopono por causa disso, porque ele virou um mantra para mim. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Né? Na conexão de Jesus, porque Jesus está em todos os lugares, né? É um mestre amado, mestre ascenso, Jesus. E ontem a gente teve uma canalização muito linda de Mãe Maria. Mãe Maria falando, pedindo que nós fizéssemos a conexão com a simplicidade. Mãe Maria falando desse momento planetário, das desavenças, dos desejos, do egoísmo, da ambição. E eu sugiro que vocês que me seguem, que gostam de mim, que gostam dos lives, acessem essa canalização, ouçam a canalização, deixem a canalização trabalhar em vocês. Fala, Fábio. Isso mesmo. Então, terça-feira que vem, eu tô aqui de volta com vocês, né? Terça-feira que vem eu vou falar sobre acessar o poder da permissão. O que isso significa? Você permitir que as coisas aconteçam. Como é que faz isso, tá? Então vai ser um live sobre relacionamento, vai ser um live sobre amor, vai ser um live sobre trazer uma energia boa para a sua vida. Terça-feira, dia 12 de fevereiro, às 8h30 da noite eu estarei aqui. Então acessem as canalizações, os grupos, passe para você receber por WhatsApp. E quem for de São Paulo, quem estiver em São Paulo, vem aproveitar para fazer esse encontro comigo no próximo sábado, a partir das 2 da tarde, eu vou estar aqui conduzindo esse ritual com tarô, com a roda da fortuna, abrindo caminhos para 2019. Então vai ser aqui, se você quiser fazer a inscrição, o link está aqui no live, deve estar nas últimas linhas aí do live, e aí é só você participar e vir comigo, tá bom? Um beijo para você e namastê!